A partir de segunda-feira, 1º de junho, o estado de São Paulo vai seguir um plano para reabrir gradualmente o comércio. Vamos ver quais as regras e critérios definidos pelo governo. O plano prevê etapas e divide as regiões do estado por cores, segundo critérios definidos pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê de Contingência do Coronavírus. A fase 1, vermelha, permanece sem nenhum tipo de flexibilização. Já na fase 2, laranja, serão permitidas a abertura de atividades imobiliárias, escritórios, concessionárias, comércio e shopping center. Todos com regras específicas. Já na fase 3, amarela, poderão ser abertos bares, restaurantes e salões de beleza. Na fase 4, verde, as academias. E na fase 5, azul, espaços públicos, teatros, cinemas e eventos esportivos. Hoje, o estado apresenta um cenário de flexibilização até a fase 3, que é a amarela. E sobre esse planejamento do estado de São Paulo, a gente conversa agora com Flávio Amari, que é secretário de Habitação e está envolvido no plano de São Paulo. Flávio, uma boa tarde para você. Muito obrigada por nos receber, por conversar com a TV Aparecida. Seja bem-vindo à Central da Esperança. Quais foram os critérios que vocês definiram para poder criar essas faixas aí, essas etapas, cada uma de uma cor? Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luara. Um prazer participar com todos vocês que nos acompanham agora aqui na TV Aparecida. Na verdade, com critérios objetivos, com parâmetros claros, com a pactuação, com a articulação que todo o estado de São Paulo fez com os setores produtivos, com os prefeitos dentro do Conselho Municipalista, e assim a gente fez uma mobilização de todos os secretários. Eu sou secretário estadual da Habitação e, como vários outros secretários, fizemos a interlocução com os setores produtivos. Coube a minha articulação e a interlocução com o setor do comércio, com o setor das atividades imobiliárias, da construção, e dentro do Conselho Municipalista também a interlocução com 79 prefeitos do estado de São Paulo, que em conjunto com outros secretários fizemos essa interlocução, a construção, a articulação, a pactuação de todos esses critérios com os setores produtivos e também com os prefeitos do estado de São Paulo, sob a coordenação e comando do nosso governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia. Secretário, algumas cidades, os prefeitos de Guarulhos, Osasco, ABC, eles estão questionando essa questão da bandeira. Eles falam que tem menos risco, para a Covid-19 do que a capital paulista. O que a gente pode esclarecer essa questão da bandeira para essas cidades que os prefeitos eles estão argumentando essa questão da reabertura? Eu entendo e é importante que a gente deixe claro os critérios. Os critérios foram o número de leitos de UTI Covid ocupados por 100 mil habitantes, o percentual também de leitos ocupados, o crescimento da contaminação, da internação e também dos óbitos. São 5 critérios que, de forma transparente, clara, foram a base para a tomada de decisão, para que o governo tivesse, sim, essa classificação, que são em 5 níveis também. Uma parte do estado continua no máximo alerta, que é a parte vermelha, tem o laranja e também tem o amarelo em algumas regiões do estado de São Paulo. Com muita transparência, com monitoramento de todos esses dados pelo site do governo de São Paulo, a transparência e a abertura para todas as pessoas poderem acompanhar dia a dia, e essas classificações elas podem melhorar ou piorar. Importante lembrar a todos que o estado de São Paulo continua em quarentena e deu autonomia para alguns prefeitos de algumas regiões, conforme os critérios claros e transparentes, de tomar decisão, de flexibilizar e aproveitar, inclusive, os protocolos que foram construídos, tanto validados pela vigilância sanitária e também construídos na articulação, na pactuação com os setores da economia. E a gente tem buscado fazer dessa forma com todos os prefeitos também, compartilhando, ouvindo e construindo em conjunto as ações importantes do governo de São Paulo. Secretário, acho que é importante a gente deixar isso bem claro, que apesar dessa orientação do governador, das etapas aí, das faixas, de cada realidade, quem vai definir o que abre ou não é o próprio município.
Sim, existem os critérios básicos, aquelas regiões que estão ainda com a cor vermelha de alerta máximo continuam com as regras já existentes, com 80 atividades permitidas, 74% da economia funcionando. Lembrando que São Paulo, alguns estados do Brasil estão fechando o que São Paulo não, estão abrindo o que São Paulo não fechou, muitas atividades eram permitidas e vocês estão acompanhando na tela agora outras regiões do estado que estão com a cor laranja, em que são permitidas mais 5 atividades, que vocês também já colocaram um pouco antes da nossa entrevista, e na faixa amarela, mais 2 atividades permitidas, que são os bares e restaurantes e também os salões de beleza. Os prefeitos podem ser mais restritivos, se entenderem que deve, não menos restritivos. As decisões judiciais dizem que os municípios podem ser mais restritivos que o Estado, não o contrário. E é por isso que a gente fez, com essa construção em conjunto, pactuado com os setores produtivos, articulado e conversado também com todos os prefeitos do estado de São Paulo, essa nova modalidade que nós chamamos da quarentena consciente, da retomada consciente no estado de São Paulo. Secretário, o governo chegou a falar de uma ideia que, faltando leitos de UTI na capital, que poderia transferir pacientes se houvesse a necessidade para atender todo mundo que está precisando desse atendimento na saúde. Se acontece de um paciente ele sair da capital ou de uma outra região e buscar atendimento em outro ponto que seja referência na saúde dentro do estado, não prejudica na avaliação dessa cidade para poder melhorar ou voltar, né, um pouquinho essa questão da faixa? Não, o objetivo, obviamente, é atender a população que precisa do seu leito de UTI. E existe o sistema de distribuição, mas isso tem um monitoramento para a gente saber a origem e também a curva de contaminação, de novas internações e que a gente possa distribuir esses leitos também por todo o estado de São Paulo. Ou seja, não vai contaminar, não vai atrapalhar na classificação dos municípios, mas, obviamente, a importância maior é o atendimento à população que precisa de um leito de UTI, que se não tiver em uma região, pode até ir para outra. Nós não temos em nenhuma região do estado o nível de ocupação máximo de leitos de UTI. Então, não existe essa possibilidade acontecendo hoje, mas é bem levantado. Isso não deve contaminar ou atrapalhar na definição das cores das cidades ou da classificação em que fase cada região se encontra. Secretário, agora a gente sabe também da realidade de muitas pessoas que moram em uma cidade, trabalham em outra, têm o convívio com diversas outras pessoas. Como que fica essa situação? Por exemplo, a pessoa que mora na capital e trabalha numa cidade próxima, e existe um risco de você levar essa contaminação, mesmo que a pessoa não esteja doente, mas que ela tenha o vírus, seja assintomática, vão ser orientadas barreiras sanitárias ou não? Camila, na verdade isso já existe. Se a gente olhar o que aconteceu, não em São Paulo, mas no mundo. Começou primeiro a transferência ou a mudança do vírus ou o caminho do vírus pelos aviões. Chegou em São Paulo pelo avião. E se a gente olhar o mapa de contaminação do estado de São Paulo, nós percebemos também que ele percorreu, entre aspas, viajando pelas rodovias do estado de São Paulo. Isso tem acontecido e deve continuar acontecendo. Por isso a importância da manutenção das pessoas em ficando em casa, mantendo as condições de higienização, de sanitização, respeitando os protocolos claros, setor a setor, ou seja, que possa sim ter essa proteção e as pessoas entenderem a importância ainda da quarentena. Porque o nosso futuro ainda está sendo construído por todos nós. A coletividade que determina o resultado futuro nosso. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência e que na flexibilização da região A, B ou C, das regiões do estado de São Paulo, pode acontecer sim de uma região tendo uma condição melhor de saúde do que a outra e ter uma flexibilização também, dependendo inclusive da própria vontade ou determinação do prefeito, que passam a ter autonomia para definir essas aberturas, repetindo, sendo mais restritivos, não menos restritivos conforme a fase que o município se encontra. Secretário, só mais uma questão, como que vai ser a fiscalização para que cumpram essas regras já definidas pelo governo, toda essa orientação sempre pensando na saúde, né, do coletivo. E também
O senhor falou que pode alterar a faixa de laranja para vermelho, para amarelo. Tem alguma periodicidade que se faz um levantamento? Olha, vamos fechar esses dados, essa região agora é amarelo ou essa região agora é bandeira vermelha, por exemplo? Sim, os dados serão monitorados diariamente e transparentes para que todos possam acompanhar também pelo site do governo de São Paulo. E esses dados monitorados diariamente farão com que as revisões possam acontecer, fazendo com que novas aberturas possam acontecer a cada período de 2 semanas. E se os dados forem alarmantes, podem sim mudar de faixa de forma mais restritiva num período mais curto, se necessário for. É importante dizer que os prefeitos terão autonomia dentro dos parâmetros do Plano São Paulo, mas que também terão as responsabilidades para que, tomando as decisões, possam ter, sim, até levando sua região ou seu município numa faixa mais restritiva. Por isso a importância das pessoas entenderem e continuarem colaborando na manutenção da quarentena, no isolamento, continuarem nas suas casas, mantendo a higienização, a sanitização, enfim, os cuidados todos. O Estado tem buscado agora, nessa quarentena responsável, consciente, fazer mais uma transição, mais uma etapa para que a gente consiga, sim, com a sanitização e higienização, e eu repito isso muitas vezes, e principalmente também usando as máscaras em todos os lugares públicos e quando tiver num ambiente com mais alguma pessoa. Secretário, o senhor falou conosco aqui no começo da entrevista todos os critérios que foram levantados para que houvesse essa flexibilização, mas a gente tem acompanhado o número de casos aqui no estado de São Paulo e também a disponibilidade de leitos. Era de fato o momento de fazer essa flexibilização no estado? Foi feito de forma muito consciente. O Estado de São Paulo teve a oportunidade, durante o período de quarentena, de melhor equipar os seus hospitais, da compra de insumos, da conscientização das pessoas. Hoje, 98% da população nas ruas usando máscaras. As pessoas têm, sim, a consciência da importância do isolamento. Nós percebemos que houve, sim, uma melhora em algumas regiões do isolamento e com a ampliação dos leitos de UTI e a capacidade de atendimento da população, mesmo São Paulo sendo o epicentro, faz, sim, essa quarentena consciente agora, responsável e sabe, através desses critérios objetivos, que é o momento de buscarmos, sim, alguma flexibilização em conjunto com os prefeitos, onde a gente também tem a autonomia dada aos prefeitos tomarem a decisão nas suas regiões. E, se for necessário, em algum momento, também faremos o aumento da restrição novamente. Nós temos que buscar com que as pessoas tenham, sim, essa consciência e a importância de manter a quarentena, mas com algumas flexibilizações, inclusive com horários reduzidos. Esses itens de serviços que vocês anunciaram agora e faz parte do Plano São Paulo, eles não ficarão abertos todo o horário comercial. Eles têm uma limitação de horário pelo Estado de São Paulo e também um fluxo menor de pessoas. Protocolos esses construídos em conjunto com cada setor da atividade econômica do Estado de São Paulo. Nesses 5 itens colocados, as conversas aconteceram com a Federação do Comércio, Associação Comercial, associações de shoppings, todas as entidades que representam as imobiliárias, as concessionárias de veículos, para que juntos a gente consiga ter, sim, um protocolo rígido, mantendo a higienização, a sanitização, o distanciamento social, o monitoramento de tudo isso através de testes e também a comunicação com os funcionários, colaboradores e também com os clientes. Secretário, elencando tudo isso, a probabilidade das pessoas precisarem sair de um lugar e ir para o outro aumenta. Qual a orientação do governo de São Paulo para o transporte público? São 2 áreas importantes, tanto o transporte quanto a educação, que são áreas transversais. Essas 2 áreas, elas acompanham o processo da flexibilização. Se houve mais necessidade de ter mais transporte, assim será. Se tiver necessidade de ter uma ampliação em algum momento da escola também específica para aquelas pessoas que trabalham na atividade permitida, assim também acontecerá. Ou seja, são ações que serão mais detalhadas pelo secretário Rossielli, secretário de Educação de São Paulo, na próxima semana, numa coletiva específica tratando desse tema. E como vocês colocaram também da migração, ou seja, as pessoas que trabalham num lugar e moram em outro, nós temos um estudo muito importante, também compartilhado publicamente através das coletivas do nosso governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia, onde o estudo da FIP mostra
todas as atividades econômicas do Estado de São Paulo, a relação que existe entre elas e também movimentos migratórios que acontecem no Estado, para que a gente possa, com isso, também acompanhar, monitorar, entender e poder tomar as nossas decisões sempre com critérios objetivos, critérios científicos, com um objetivo de salvar a vida da população que mora em São Paulo. Secretário, nós gostaríamos de agradecer a gentileza de conversar conosco ao vivo aqui na Central da Esperança, trazendo todo esse esclarecimento para o Estado de São Paulo. Muito obrigada. Obrigado, uma boa tarde a vocês todos e todos que nos acompanharam. Boa tarde. Importante, então, você de casa ficar atento a essas recomendações, ficar atento à realidade aí do seu município para saber o que vai abrir, o que não vai abrir.